Salve galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o Johnny Matsumoto e esse é o meu canal. Mas então galera, no vídeo de hoje eu vim gravar o capítulo 16 da fanfic Uma Letra à Distância de Seu Coração. A gente tá muito na reta final assim da fanfic. O que está um pouco me preocupando, gente, é que o universo ele decidiu me dar um chá de sumiço. Não tá me respondendo mais, não tá mais falando sobre os vídeos, eu nem sei se ele ainda tá assistindo. Aí recebi uma notificação esses dias do bagulho lá do perfil dele, ele tá dizendo que daqui uns meses ele vai apagar as fanfic. Aí eu fiquei tipo, quem que ele acha que é pra apagar as fanfic? Tô brincando, mas realmente eu fiquei meio preocupado. Então a gente vai ter que, ler rapidão essas fanfic, entendeu? Na verdade vai demorar um pouco ainda, né, pra acabar, eu acho que ainda faltam uns 11 capítulos por aí. Mas enfim, né? Sem mais enrolações, vamos pro vídeo, entendeu? Se você não viu o capítulo anterior, quiser ver, porque ele realmente foi muito longo, só assistindo mesmo pra entender tudo. Então eu vou deixar o link aqui nos cards acima e vocês assistam lá, porque eu acho que os capítulos a partir de hoje vão ser extremamente longos. Então eu não quero, tipo, ficar enrolando no começo. Mas é isso. Mas enfim, estamos aqui, capítulo 16, tá? Essa fotinha aqui, delas em algum canto, entendeu? Não sei se elas vão investigar alguma coisa, sei lá, entendeu? Mas enfim, vamos ler, vamos dar um voto aqui e bora que bora. Na teia do crime, me encontro preso, amarrado por laços de um amor intenso, evitando lágrimas, tristeza e desamparo. Não permitirei que outros tomem seu lugar sagrado. Em minha mente, a loucura me consome, de tanto amor que guardo, jamais se consome. Compartilhe o meu afeto, doce como mel. Meu bem, meu bem, meu bem, és meu tesouro fiel. Os olhos de Enide se abriram lentamente, permitindo que a luz do dia entrasse e iluminasse seu campo de visão. Um gosto metálico dominava sua boca, e ela sentia como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Ao abrir os olhos por completo, focou em uma figura preta e branca sentada ao seu lado, dormindo de maneira desconfortável, enquanto segurava sua mão com força. Parecia que nem mesmo se quisesse, Enide conseguiria soltar sua mão. A loba sentiu uma dor de cabeça leve ao tentar lembrar como havia chegado até ali na enfermaria. A última coisa que recordava era de ter experimentado uma bala que estava na cômoda de Wednesday. Como poderia ter sido tão tola? Wayne não gostava de doces e dificilmente deixaria balas lá sem avisar. E também, gente, elas tinham acabado de voltar da casa dos Adams. Elas nem tinham passado no quarto. Como que ela poderia imaginar que a Wednesday deixou aquela bala ou algo assim? Realmente não tem lógica se for parar pra pensar. A trançada sempre estava atenta aos detalhes e sabia muito bem que sua parceira não era a pessoa mais atenta aos detalhes antes de colocar algo na boca. Enid pensou que não sobreviveria a uma história como João e Maria. Ao tentar mover-se minimamente para afastar a mão de sua parceira e se sentar na cama, Enid percebeu que não se moveu nem um centímetro antes de Wednesday acordar rapidamente, levantando a cabeça como um cão de guarda em alerta. Wednesday virou a cabeça na direção de sua parceira, em busca de qualquer sinal de perigo. Sua respiração falhou por um momento ao ver Enid sorrindo para ela, com os olhos abertos e respirando. Foi uma mistura torturante de sentimentos para a morena, que não se deu ao trabalho de decifrar antes de quase pular em cima de Enid e abraçá-la com os olhos marejados. A morte nunca assustou, e poderia-se dizer que eram amigas de certa forma, mas Wednesday sabia que a morte deveria manter distância de Enid. Caso contrário, ela descobriria como matar os mortos e enviaria a alma penada da própria morte para o purgatório. Enid retribuiu o abraço com um sorriso radiante. Wednesday buscando contato físico, a loira apertou o braço ainda mais, pensando seriamente se não tinha morrido e ido para o paraíso durante esse tempo. Normalmente, Wednesday não era muito afeita a contato físicos constantes.
Elas não viviam grudadas em beijos e abraços o tempo todo. Tinha seus momentos, é claro, mas Enid respeitava o espaço que Wednesday precisava, mesmo que adorasse abraçar e agarrar. Aquilo era algo peculiar delas, algo que acontecia na medida certa e no tempo certo. No entanto, a proximidade do período fértil de Enid preocupava, pois o Wednesday não sabia como seus instintos reagiriam e temia ultrapassar os limites da loira. Ô, véi. Ih, tá perto, hein? Eita glória! Quando Wednesday começou a se afastar, entristecendo um pouco a loba, Enid manteve o sorriso e se ajeitou para se sentar na cama. A morena tentou impedi-la de se mover, mas bastou um olhar para que Wednesday entendesse que Enid seria capaz de fazer aquilo sozinha. E então, o que eu perdi? Onde está Richard e Yoko? Enid perguntou inocentemente, e pela primeira vez reconheceu um olhar de desespero nos olhos de Wednesday. A morena suspirou brevemente. Já se passaram 3 dias desde que José havia deixado Nevermore. Ele afirmou que tentaria encontrar e conversar com Joshua, mesmo que Wednesday tivesse certeza de que ele não iria ouvir. Nem sei por onde começar, Enid. Wednesday respondeu, tomando fôlego para continuar falando. E agora, José está procurando Joshua. Ele me pediu para não investigar ou me envolver em confusões até que ele retorne. Wednesday finalmente terminou de contar tudo o que havia presenciado, de forma resumida e menos brutal, para evitar sobrecarregar Enid logo após acordar. Eu nem sei o que dizer. Enid finalmente se pronunciou. Ela ouviu atentamente cada palavra de Wednesday, sem questionar para não perder nenhum detalhe, mas agora estava mais perdida do que nunca. Nunca pensei que seria perseguida por um maníaco que desejava trazer sua esposa de volta à vida. Sinceramente, não sei ao certo o que pensar, Wednesday. Estaria mentindo se dissesse que sei o que fazer, Enid. Nunca me senti tão perdida como agora. Isso está me deixando enlouquecida. Sua vida está em perigo e eu não tenho capacidade de te ajudar. É frustrante, bizarro. Wednesday respondeu, lutando para conter as suas lágrimas. Antes que Enid pudesse consolar Wednesday, Yoko entrou calmamente no quarto, com a Mora no colo. A enfermeira estava em outra sala e já tinha analisado Enid, por isso Yoko foi autorizada a entrar. Yoko sorriu e correu para abraçar Enid. A vampira estava profundamente preocupada com a amiga, com sua paixão não correspondida. Nossa, mano, eu tinha esquecido disso, gente, vocês lembram? Vocês não lembram? Pô, vocês esquecem, brasileiro esquece fácil, né? Mas quem tem problema psiquiátrico, não. Que a Yoko gosta da Enid? Vocês lembram disso? Porque eu tinha esquecido. De verdade, eu esqueci de verdade mesmo. Enid aceitou o abraço com gratidão, apesar das dores musculares, e acariciou a Mora, que miava e se esfregava na loba, demonstrando o quanto sentiu falta dela durante os 3 dias de coma. Wednesday observou a cena em silêncio, refletindo sobre sua responsabilidade em proteger Enid, e se questionou se seria capaz de fazê-lo. As noites mal dormidas haviam trazido reflexões e aceitação da dura realidade que enfrentavam. Ela precisava ser mais forte, mais atenta e estar disposta a fazer sacrifícios se quisesse manter a morte afastada de Enid. E então, Enid começou a falar, expressando sua preocupação. Você está bem, Yoko? Quero dizer, você e José pareciam bem próximos. Yoko afastou-se um pouco de Enid, revelando que também já estava ciente de toda a situação. A vampira sentia-se traída, mas não queria ser hipócrita ao lamentar algo que ela mesma disse que não se importa. Afinal, como havia dito anteriormente, o passado de José não importava, apenas suas escolhas no presente. Sinceramente, Enid, Yoko começou com um toque de drama com sua voz. Meu cupido é um gari, só me traz lixo e problema. Mano, sua declaração arrancou risadas de Enid, ao mesmo tempo em que deixava Wednesday confusa. Ainda não tinha percebido a tensão entre os dois amigos, embora suspeitasse fortemente de como Yoko conseguia se alimentar sem estar constantemente com suas caixinhas de suco. O clima na enfermaria não era dos piores, os miados manhosos de Amora traziam conforto, e apesar de toda a estranheza da situação, as 3 amigas pareciam estar em sintonia. Talvez as experiências sobrenaturais do semestre anterior tivessem fortalecido um vínculo entre elas. No entanto, algo incomodava Enid,
De acordo com Wednesday, ela havia dormido por 3 dias seguidos, o que significava que faltava apenas 3 semanas para o seu casamento arranjado. Caramba, mano, 3 semanas só. Isso assustava, especialmente agora que sabia que nunca realmente conheceu o verdadeiro Richard Perry. As chances de seu noivo ser um babaca pareciam cada vez maiores, e a ideia de passar as férias com sua família era angustiante. Enid definitivamente não estava pronta para enfrentar tudo isso novamente. Acabei de perceber que não conheço o verdadeiro Richard Perry. Provavelmente meus pais vão querer me apresentar a ele durante as férias. Enid comentou com tristeza, evitando olhar diretamente para Wednesday. Seu sonho de viver em paz com a Adams parecia cada vez mais distante. A observação da loira incomodou profundamente Wednesday, como se não bastasse ter um impostor atrás do corpo de sua amada. Enid ainda sofria com a pressão do noivado, mesmo que a Adams concordasse em assinar todo o clã Sinclair para ficarem juntas. Essa decisão cabia somente a Enid, e ela ainda não havia dado sinais de que pretendia desistir do casamento. Não precisa passar as férias com eles. Aluguei uma casa em Jericó por uma semana. Wednesday se levantou e se aproximou de Enid. Quero ficar com você. Dar um tempo em meio a todos esses mistérios e aproveitar sua companhia. Ela entrelaçou seus dedos nos de Enid. E eu acho que é nessa casinha aqui, ó. Vai rolar alguma coisa, hein? Não vou dizer o que, mas eu acho que vocês sabem. A loba sorriu ao sentir o toque frio de Wednesday. Wayne, é uma ótima ideia, mas deve ter ficado muito caro alugar. Eu tenho uma mesada e poderia te ajudar. Enid aprontou emburrada. Wednesday tinha uma tendência a ser cavalheira, o que muitas vezes fazia com que Enid se sentisse uma princesa indefesa em vez de um lobisomem capaz de carregar seus próprios livros até a sala de aula. Ela gostava da gentileza de ser mimada, mas também valorizava sua independência. Nós já conversamos sobre dividirmos as tarefas, lembra? Enid questionou cruzando os braços. Wednesday virou o rosto para encarar a parede, ignorando os argumentos da loira. Os Adams nunca foram conhecidos por sua simplicidade quando se tratava de demonstrar amor. Seu pai e seu tio eram exemplos claros disso. Quando o tio Chico voltou para casa depois de anos desaparecido, seu pai não hesitou em gastar uma fortuna para organizar um grande baile no estilo Adams e convidar toda a família. Esses gestos extravagantes de tratamento cortês eram a maneira como os Adams demonstravam afeto. Yoko observava a cena segurando o riso. As duas pareciam casadas há décadas, pela forma como se comunicavam. Embora gostasse de Enid de forma romântica, acima de tudo, ela era amiga da loira. Não era imatura ao ponto de atrapalhar o relacionamento da pessoa que tanto amava. Se Enid estava feliz, era o que importava, e se Wednesday um dia magoasse a Enid, Yoko seria a primeira a sugar todo o sangue da Adams, mesmo que duvidasse que a Latina tivesse qualquer circulação sanguínea. José partiu à procura de Joshua há 3 dias, e ainda não havia dado notícias. Alegou que poderia tentar resolver as coisas sem machucar ninguém. Obviamente, Yoko tentou impedi-lo, mas o cacheado não a ouviu. Estaria mentindo se dissesse que não estava preocupada, e ainda mais que não sentia saudades. Para não ficar como a terceira roda do casal, o lobo sempre esteve presente, seja fazendo brincadeiras com comida no refeitório ou ajudando Yoko a fazer maquiagens. Seus pensamentos eram preenchidos com orações para que o moreno estivesse bem. Wednesday conseguiu convencer Enid a ficar na casa alugada em Jericó. Apesar de não ser muito espaçosa, tinha o suficiente para uma semana. Um quarto, cozinha, banheiro e sala, mesmo sabendo que só havia uma cama no quarto. Enid não reclamou e viu a oportunidade perfeita para abraçar Adams durante o sono, usando a desculpa que não havia espaço suficiente. A dona da casa entregou a chave para Wednesday com um olhar malicioso, enfatizando a importância de não danificar os móveis, especialmente a cama. Isso fez com que as bochechas de Enid ficassem ruborizadas. A loira passou o resto da tarde arrumando um cantinho para a caminha do Amora, mas o gato insistia em deitar na cama de casal. Por sua vez, Wednesday trouxe sua máquina de escrever para o quarto, onde pretendia escrever alguns capítulos do seu romance. Precisava canalizar sua angústia em algo, e as memórias de José acabaram se tornando uma fonte de inspiração para sua história perfeita. Com a máquina de escrever instalada na escrivaninha, Wednesday começou a colocar suas ideias no papel. Porém, algo chamou sua atenção. Enid estava deitada na cama, dando carinho ao Amora.
Embora não sentisse ciúmes do gato, afinal ele era seu herdeiro, a Adams se incomodava por não poder compartilhar daquela felicidade simples com a loba. Wednesday parou de escrever e observou Enid. Não resistiu a ouvir as risadas da loira, deixando a escrita de lado, mesmo que não tenha durado menos de meia hora. Ela se aproximou da cama. Enid percebeu o olhar mortal da Adams e sabia muito bem como ela era ciumenta. Deixou a Amora de lado por um momento, dando beijinhos no focinho do gato, e abriu espaço para o Wednesday se deitar. Deita comigo, vamos conversar um pouco. Enid sugeriu, dando 2 tapinhas do lado da cama. Você pode me ninar nos seus braços fortes e cabeludos? Vem pra baixo do lençol comigo. Dá um calor. Wednesday concordou com a cabeça e se ajeitou na cama, deitando-se de lado para ficar cara a cara com Enid. Amora pulou da cama e saiu para explorar a casa. Talvez o gato preferisse não ser uma terceira roda. As duas ficaram em silêncio por um tempo, até que Enid finalmente puxou o assunto. Por que você jogou um dos meus ursos de pelúcia fora? Enid perguntou. Wednesday já achou que Enid não sentiria falta de um dos seus estranhos animais de pelúcias coloridos, mas quando a loba foi arrumar as malas, percebeu a ausência do seu papagaio de pelúcia. Promete que não vai surtar nem arrancar meus membros? Seria ótimo um outro momento, mas por enquanto pretendo mantê-los. Wednesday respondeu, desviando da pergunta. Sua testa está suando. O que você está me escondendo, Wednesday Adams? Enid riu. Wednesday, por sua vez, reconheceu que a intimidade traz consigo a habilidade de perceber os pequenos gestos e expressões da outra pessoa. Com o tempo, fica difícil de esconder as coisas, por menor que sejam as expressões da pessoa. Além disso, ser chamado pelo nome completo não era um bom sinal vindo de Enid Sinclair. Tem alguém nos observando de dentro de Nevermore. Desde o final do semestre passado, tenho recebido mensagens ameaçadoras e avisos pelo celular, algumas delas vindo acompanhadas de fotos. Então suspeitei que houvesse uma câmera no quarto. Vasculhei inúmeras vezes até encontrar uma no canto do teto e outra no seu ursinho de pelúcia. Wednesday respondeu com receio, encarando o olhar furioso de Enid. Nossa, eu achei que ela tava mentindo no começo, só que eu acho que é verdade. Mano, sabe uma coisa que eu pensei? Talvez é muito nada a ver, entendeu? Só que, tipo assim, no dia do primeiro beijo da Enid e da Wednesday, mano, depois a Yoko apareceu no quarto delas como se ela já soubesse de tudo. Eu posso comprar lanche pra você e também posso te dar bom dia. Você não precisa daquele saco de pulgas, resmungou Wednesday, embora impulsivamente ainda sentisse ciúmes da loira com o Richard. Espera, deu certo? Porra, Enid, você nem me contou. Vocês estão juntas? Yoko perguntou, pulando em cima da loira. Não tem lógica ela saber, sendo que, tipo, sabe, ninguém tinha contado pra ela. Como que ela sabia disso? Eu acho que o primeiro beijo delas foi no quarto, não foi? Então eu pensei, mano, será então que foi a Yoko que colocou essas câmeras lá? Talvez seja coisa nada a ver, entendeu? Uma teoria super sem sentido. Mas eu fiquei com isso na cabeça, entendeu? Do nada veio isso. Não acredito que escondeu isso de mim, Wayne. Eu entendo que você quer me proteger, mas não pode agir como se eu fosse quebrar a todo momento. Estamos juntas nisso. Não quero ser apenas uma companheira, Wednesday. Quero fazer parte da sua vida. Isso inclui ameaças de morte ou viúvos malucos. Enid entrelaçou seus dedos sobre a cama e beijou a mão de Adams. Prometo que não vou mais te privar das coisas, Enid. Mas tente entender. Não sou uma pessoa muito comunicativa e não estou acostumada a compartilhar minha vida privada. Tudo isso ainda é muito novo pra mim. Wednesday quase riu ao lembrar de como tudo começou. Pensar que precisei da ajuda da sanguessuga maconheiro para aceitar isso. Uma dúvida surgiu na mente de Enid. Afinal, ela ainda não entendia certos comportamentos de Yoko e Wednesday tinham antes de começarem a ter um relacionamento. Especialmente sobre as letras que Yoko mencionou logo após Wednesday quebrar o nariz de José. Yoko, ela te ajudou. Quem diria, a grande Wednesday Adams recebendo ajuda. Enid comentou rindo. Me conta essa história direito. Aquela maldita vampira me enganou. Ouvi uma parte da conversa entre vocês duas no início do semestre e fiquei incomodada sobre quem seria seu crush. Então fui perguntar diretamente pra ela. Enid estava segurando a risada. Seu espírito de fofoqueira realmente havia aflorado em Wednesday. E ela entregou de primeira? Enid perguntou. Não exatamente. Aquela diaba me propôs um acordo.
Toda vez que você fizer algo que deixe a Enid feliz, direi uma letra do nome do crush dela. Mas se deixar triste, ajudarei a Enid a se declarar para ele. Ainda desconfio que o amor seja uma doença, porque só poderia estar desprovida de inteligência para aceitar. Wednesday confessou sentindo-se um pouco envergonhado com a risada da companheira. Foi poético, mas de alguma forma a levou até a pessoa certa. Dessa vez, Enid não conseguiu segurar a risada. Como alguém tão precavido como Wednesday aceitou uma proposta como aquela? Era no mínimo engraçado pensar nisso. Tanta inteligência para se render a um acordo absurdo. E para piorar, Yoko fez questão de não revelar que o crush era uma garota, dificultando ainda mais as coisas. Wednesday sentiu-se envergonhada, mas de alguma forma havia levado a Enid até a pessoa certa. Não tem graça, foi um desafio muito difícil. Sabe quantas pessoas com a letra A existem em Nevermore? Minha cabeça estava prestes a explodir, antes mesmo de sentir o prazer de estar asfixiada. Wednesday tentou se defender. Você conseguiu todas as letras? Enid perguntou, enxugando as lágrimas de tanto rir. Infelizmente não. A, E, S e D foram as únicas necessárias para eu adivinhar. Adam se gabou, provando que seu cérebro ainda funcionava, mesmo com a falta de intelecto que estava sentindo ultimamente. Essa informação acendeu uma lâmpada de ideia na mente de Sinclair, que se sentou na cama para encarar a companheira com um sorriso divertido no rosto, alertando Wednesday que sua loba provavelmente estava pensando em alguma travessura. E se continuarmos a brincadeira das letras, ainda faltam 3, certo? W, N e Y. Enid comentou, já que estamos precisando nos distrair dessa confusão toda, acho que seria uma ótima ideia receber alguns agrados da minha companheira. O que está insinuando, Sinclair? Eita caralho, que isso, calma. Já? Wednesday se perguntou com um certo temor. Era impossível negar algo quando Enid pede educadamente. Bem, você vai ter que me mimar, então eu mesma vou te dar as letras que faltam. Afinal, Enid engatinhou até estar por cima de Wednesday, causando um prazeroso arrepio na espinha da Adas. Afinal, você não sabe quem é meu crush. Enid sussurrou a última palavra no ouvido de Wednesday, que estremeceu, acompanhada da risada divertida de Enid. Você tem uma semana, Wednesday, finalizou Enid com uma piscadela. Eita, Enid! Eita, velho. Durante a tarde, Enid implorou para que as duas fossem comer fora. Segundo Enid, a comida dos Adams não era exatamente o estilo de refeição diária, e a loba não era das melhores na cozinha. Por isso, em uma decisão unânime, na verdade Enid mandou, as duas optaram por um lanche da tarde na cafeteria de Jericó. Deixaram a Mora dormindo em casa, já que animais não eram permitidos no estabelecimento. Essa situação deixou Enid em silêncio durante todo o caminho, questionando-se se seu lado lobo a tornava indesejável na cafeteria. Wednesday também não iniciou uma conversa, somente ainda estava tomada pelas lembranças dos lábios de Enid tão próximos de sua orelha. Antes do incidente com o veneno, Enid tinha uma certa selvageria. Wednesday gostava de acariciar a namorada durante a madrugada, mas preferiria manter esses momentos em particular, evitando demonstrações de afeto em público. No entanto, Enid muitas vezes fazia com que ela se sentisse quente, como um vulcão, prestes a queimar todos os seus órgãos internos. Que será que é isso, hein? Eu acho que é o aumentativo do T. Eu acho que é, entendeu? Enid foi a primeira a entrar na cafeteria, anunciando sua chegada com o som estridente do sininho acima da porta. Wednesday seguiu logo atrás, observando Enid saltitante enquanto se dirigia para o fundo do estabelecimento. Enid escolheu um lugar mais recluso no fundo para deixar Wednesday mais confortável. Enquanto Enid olhava animadamente o cardápio, Wednesday já sabia exatamente o que pediria. Graças ao seu alter ego Tyler, ela já havia frequentado esse local diversas vezes em busca de ajuda. Porém, o simples pensamento em vê-lo novamente fez o estômago de Wednesday embrulhar. Definitivamente, ela não estava pronta para encará-lo, por mais embaraçoso que fosse admitir o desconforto. Xavier aproximou-se calmamente da mesa das duas garotas. Já fazia um tempo desde que Wednesday havia visitado a cafeteria. O loiro tentou colocar o melhor sorriso possível no rosto, enquanto acenava animado para ela.
Quanto tempo, Wednesday? Você nunca mais veio me ajudar com a máquina de café. Xavier cumprimentou, parando em frente à mesa das meninas, com seu bloquinho de pedidos. Nem tem respondido às minhas mensagens. Wednesday encarou Xavier com indiferença. Ela não se importava com as mensagens ou investidas dele. Desde que o conheceu, ou melhor, reconheceu em Nevermore, nunca teve nenhum interesse além disso. Mesmo tendo denunciado e levado à prisão, nada mudou. Olá, Xavier. Como atendente, sua função é perguntar o que eu desejo neste momento e não puxar papo furado. Wednesday respondeu de forma ríspida. Sempre tão amorosa, não é, Wednesday? Xavier retrucou com um sorriso galanteador. Olá, Enid. Faz um tempo que não te vejo também. Enid não respondeu. Ela segurava suas garras sobre a mesa, quase rasgando sua própria pele de tanta tensão. Uma curiosidade sobre lobisomens é que eles são extremamente possessivos e o período fértil de Sinclair estava se aproximando, o que intensificava ainda mais esse sentimento. Não era um cio em si, apenas alguns dias que o líbido dos lobisomens era maior, mas não chegava a ser uma necessidade animalesca a ter relações... Xavier não insistiu em receber uma resposta de Enid. O olhar da loba não estava nada agradável, e o loiro estava mais preocupado em cortejar o Wednesday. E então, Xavier continuou, Bianca vai fazer uma festa no salão de Jericó daqui a 2 dias, sabe? Para comemorar o início de mais um semestre e tal. Eu estava pensando se você não quer vir comigo. Xavier, vai embora, caralho. Só fez a merda do café. Só fez isso. É difícil? Não é difícil, cara. Mano, mas que raiva. Os sons dos sapatos de Enid batendo fortemente no chão de madeira era o único ruído presente no clima silencioso da mesa. Enid estava furiosa e fumegante. O convite de Xavier a fazia lembrar que Tyler e Wednesday. Tudo que Enid sabia era que qualquer coisa que envolvesse Wednesday e Tyler a irritava. Desde que viu Wednesday tão encantadora para um idiota como Tyler no baile, nunca mais olhou para o rapaz da mesma forma. Antes mesmo de descobrir que ele era o Hyde, Sinclair já sentiu uma enorme vontade de arrancar a cabeça dele. Está passando mal, Enid? Wednesday perguntou, preocupada com a companheira, enquanto Xavier observava a cena sem entender muito bem o que estava acontecendo. Nossa, se você ela mete um beijão na boca da Enid, na frente dele também, para deixar de ser trouxa. Sim, estou bem, Enid respondeu tentando disfarçar seu mau humor. Se Wednesday estivesse prestando mais atenção em Enid, teria notado a pequena ruga em sua testa e o tremor em seus lábios. Ok, te vejo na festa, Wed. Xavier perguntou sorridente. Não, respondeu Wednesday o mais brevemente possível. Ela só queria que o loiro saísse dali para poder conversar com Enid. Era óbvio que a loba não estava bem. Não vou desistir. Você disse a mesma coisa para Tyler e foi com ele. Já entendi como funciona. Xavier respondeu com uma piscadela. Aquilo foi o limite para Enid. Cara, mano, que cara escroto. Véi. Nossa, ele poderia só ter ido embora. Só ter ido embora. Não precisava dessa frase. A loba se levantou bruscamente da mesa e começou a andar rapidamente em direção à saída, empurrando Xavier no processo para abrir o caminho. Enid não estava no controle de suas emoções. Seu maldito DNA estava deixando-a louca, infantil e dramática, mas não podia evitar. Não quando tinha um cara descaradamente dando em cima de sua companheira. Aquilo definitivamente não era mais suficiente. Wednesday se levantou rapidamente para alcançar a loba, deixando Xavier ainda mais confuso. Ela teve que correr um pouco para alcançar Enid no meio da rua e segurando sua mão para fazê-la parar de andar tão rapidamente. Me solta, Wednesday! Enid quase gritou, soltando a mão da Adas. O que aconteceu? Por que está assim? Wednesday tentou se aproximar, mas Enid recuou. Pergunta ao Tyler. Ou melhor, pergunte ao brocha do Xavier. Sabe de uma coisa? Esquece. Enid estava quase Enid estava quase se desesperando, suando frio e sem controle sobre o que dizia. O rosto de Wednesday permaneceu impassível. Sua voz saiu monótona quando ela respondeu uma pergunta. Está com ciúmes do Xavier? Enid não era do tipo ciumenta, e a menos que fosse um de seus irmãos escapando do olhar crítico de sua mãe. Ela ansiava por ter
essa sorte, mas agora sua raiva era alimentada por algo diferente. O quê? Não, o que te faz pensar isso? Enid tentou desviar do assunto, nervosa com seus próprios pensamentos. Enid, você deve ser muito desprovida de inteligência para pensar que eu gosto do Xavier de qualquer maneira. Wednesday tentou suavizar suas palavras, mas ainda tinha dificuldade em expressar sentimentos de forma clara. Eu não sei o que te faz pensar que eu não gosto de você, mas eu gosto muito de você. Você me irrita terrivelmente, mas não gostaria que fosse diferente. Eu sei, sério, eu realmente sei, mas eu não estou bem agora, Wednesday. Entendo que você não quer rotular nosso relacionamento, mas eu preciso disso. Não suporto outras pessoas te olhando, te admirando e desejando. Estou com raiva, quero pular no pescoço de Xavier e mandá-lo para o inferno, mas não posso. Enid respirou fundo para acalmar seu coração acelerado e controlar suas garras. Eu não quero continuar sendo apenas uma parceira, quero ser mais, muito mais. Sei que você não gosta de falar sobre relacionamentos públicos ou divulgar o que temos, mas isso faz com que muitos não te vejam como minha parceira. Eu sou sua, Wednesday, completamente sua. Eu quero que você seja somente minha. Enid correu para longe, sentindo sua transformação se aproximar. Mais tarde, ela se arrependeria de cada palavra que disse, mas por enquanto precisava libertar seus instintos de alguma forma que não envolvesse machucar alguém. Wednesday ficou parado observando Enid correr para longe, perdida em pensamentos. Ela percebeu que, de certa forma, Enid estava correta. Nunca se importou em rotular o relacionamento e não perguntou se era isso que Enid desejava. O mistério que a cercavam pode ter deixado Enid insegura, já que muitas pessoas nem sabiam que estava em um relacionamento. Agora, o que restava para Wednesday era pensar em como oficializar seu relacionamento da melhor forma possível. A semana estava por vir, poderia ser uma oportunidade perfeita para se dedicar inteiramente a colocar seu relacionamento nos trilhos. Afinal, o romancista não vive apenas de mistério. Enfim, terminamos o capítulo 16. E eu não li as notas do autor porque não era nada assim de muito importante. Também esse vídeo já tá ficando muito longo. Esses últimos vídeos de fanfic estão ficando muito longos. Então, gente, por favor, deixa like aqui nesse vídeo. Se inscreve, ativa o sininho, comenta, entendeu? Comentário eu acho que é um dos mais importantes assim, entendeu? Quando vocês viram o comentário ativado, né, no caso, vão e comenta, entendeu? Porque dá trabalho editar um vídeo longo, entendeu? Muito trabalho. Muito, entendeu? Mas enfim, eu gostei desse capítulo, entendeu? A gente viu aí a primeira crise de ciúmes da Enid. Elas também alugaram aí uma casinha pra passar junto. Mas, gente, agora parando pra pensar, como é que o povo da escola deixou? Entendeu? Tipo, quando foi lá pra passar na casa dos Adams, teve que hipnotizar a diretora, uma coisa. Dessa vez deixaram assim, de boa, tipo, uma semana fora da escola. Esse povo não estuda, não? Acabou de passar, sei lá, 3 dias longe da escola. Aí agora mais uma semana, entendeu? Gente, não tem lógica num bagulho desse. Mas enfim, eu gostei demais. Tô ansioso pros próximos capítulos, entendeu? Porque eu acho, ó. Entendeu? Mas enfim, gente, é isso. Até o próximo vídeo.